Olá, audiência Band Esportes, imagens do Estádio Olímpico de Roma, cidade eterna, cidade olímpica de 1960, quando viu o fenômeno Abebe Bikila correndo descalço. Imagens do Estádio Olímpico de Roma, cidade eterna, cidade olímpica de 1960, quando viu o fenômeno Abebe Bikila correndo descalço pelas ruas, pelo centro histórico da cidade. 22 graus a temperatura, 76% a umidade relativa do ar, céu parcialmente encoberto, 2 metros por segundo a velocidade do vento. E em 1960, além do Bikila, Cassius Clay foi medalha de ouro, acabou sendo discriminado em seu próprio país, jogou a medalha num rio. E foi o ano também em que Larissa Latynina, ginasta russa, conseguiu aí sua proeza, né, de se transformar na maior medalhista olímpica de todos os tempos. Marca essa que poderá ser superada esse ano pelo nadador Michael Phelps, caso conquiste 3 medalhas. O Phelps tem 16, a Larissa Latynina tem 18 no total. A Larissa Latynina tem apenas 9 ouros contra 14 ouros do Phelps. Nesse quesito, o nadador americano é imbatível. E aí, imagem para você, ao vivo, torcedor chegando para o estádio. As provas começam daqui a pouquinho na Diamond League. Estamos em mais uma etapa importantíssima com a participação da Keila Costa no salto triplo, do Fábio Gomes no salto com vara, brasileiros que inclusive já disputaram, né? O salto triplo já aconteceu. Salto com vara ainda acontecendo. Você vai ver a partir de agora a primeira prova do dia. E eu já apresento aqui o Cleberson Yamada, nosso comentarista, que estará conosco também nos Jogos Olímpicos de Londres. Faltando, Cleberson, 57 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Londres. Tudo bem, Cleberson? Tudo bem, Kaká? Tudo bem, assinante Band Esportes? Boa tarde. Mais uma vez aqui em Roma, né? Para a terceira etapa da Diamond League, onde teremos aí provas realmente fantásticas hoje, hein? Vamos fechar aí hoje com chave de ouro com Usain Bolt sendo mostrado, ele que deu a entrevista na semana passada, Kaká, dizendo que aquele 10:04 de Ostrava não é nada. Ele sabe que alguns dias não vai conseguir correr bem, outros sim, mas ele ainda espera nessa temporada correr já no início da temporada na casa dos 9:70, quem sabe hoje aqui. Quem sabe. Ele já tem 9:82, melhor marca do ano. O Usain Bolt, que vai correr contra o Asaf Apawa, o Lemaitre, né, aquele francês, primeiro branco a correr abaixo dos 10 segundos, Kim Collins. Enfim, é uma prova que está sendo realmente muito aguardada. A gente vai ter a prova dos 400 com barreira para homens com Félix Santos. O marrento Félix Santos, que vai correr já já. E a gente abre o programa de hoje com esta prova dos 400 com barreira para mulheres. Nesse instante nós temos aqui o balizamento, Manuela Gentili da Itália, raia 1, a Perry Shanks Drayton da Grã-Bretanha, raia 2, a Tana Brown dos Estados Unidos na 3, Melanie Walker da Jamaica na 4, outra jamaicana, que é Liz Spencer na raia 5, Lashinda Dimos dos Estados Unidos na 6, Natália Antiuk da Rússia, raia 7, a Yoki Odomusu da Nigéria na raia 8 e a Suzana Einová da República Tcheca na raia de número 9. O recorde do meeting, 52,82 da Lashinda Dimos, que está aí na raia 6. E o recorde mundial pertence ainda a Yulia Nosova Petchokina da Rússia, 52,34, recorde de 2003, Cleberson. Kaká, realmente esse recorde vai ser muito difícil de ser quebrado, né? Mas hoje aí teremos aí o retorno de Lashinda Dimos, ela que decepcionou na primeira transmissão que a gente fez com a presença dela aqui no Band Esportes. E a largada será um tiro, hein, Cleberson? Porque em Londres estão prometendo que não haverá tiro de largada. Será aquele sinal eletrônico que vai disparar os competidores. E essa é uma das favoritas aí, Kaká, direto na sua tela, Suzana Reinova, ela que correu muito bem a primeira etapa, e Melanie Walker também vem muito bem. Agora vamos esperar aí se Lashinda Dimos se recupera hoje, ela que vai pela raia 6. Muito bem, vamos acompanhar então 400 metros com barreiras, a largada escalonada, as atletas já vão aparecendo aí, você vai vendo a Tyrea Brown dos Estados Unidos na raia de número 3. Depois, quando elas realmente entram na reta final,
que a gente tenha a noção exata de onde se encontram as corredoras. Olha como a Maltimore, a Yoki ou dos Musu vai encarando ali bem de frente às demais competidoras. Agora sim, na saída da curva, você já vai saber exatamente quem vai liderando a prova. Latina Demons tentando ganhar a prova. Vem por dentro, Calise Spencer. Para o momento da chegada. Atenção, a passagem com o tempo. Será que vamos ter quebra aqui do recorde do meeting? 54:40. Passa em primeiro o Calise Spencer. Eu acho que foi Melanie Walker. Foi Calise Spencer, você tá certo. Jamaicana vence a prova. Calise Spencer foi muito bem a prova. Conseguiu ali na chegada, né? A Lashinda Demos mostrou aí, Kaká, que na entrada da reta foi um pouquinho melhor que na outra. Ela correu 57 no último tiro. E agora já correu na casa aí de 54, realmente vem muito bem. A Brown, que agora está sendo mostrada, saiu muito, muito forte. Talvez isso tenha prejudicado o final da prova dela. E a Spencer vem demonstrando aí uma boa forma. Ela que foi segunda colocada na primeira etapa, agora vence a segunda etapa. E já tira aí, provavelmente agora ela assume a liderança na corrida pelo diamante. Liderança que estava com Melanie Walker. Ô Kleberson, eu abri o programa falando dos brasileiros. A Keila Costa já saltou, não foi bem. Você tem uma notícia mais quente sobre a Keila. Eu só queria dizer que o Fábio Gomes está saltando nesse instante. A prova dele começou há cerca de 25 minutos aproximadamente. Então nós temos o Fábio no salto com vara. Tomara que eles mostrem bastante a prova com o nosso Fábio Gomes da Silva, né? O salto com vara que vai estar muito forte. Vai estar Maltimore, que venceu algumas etapas da Diamond League no ano passado. Renaud Lavillenie, que já é o líder da temporada com 5,90 metros. O Bjorn Otto, outro atleta da Alemanha, que tem 5,83. Também está na prova. Campeão olímpico Steven Hooker, que já saltou apenas 5,10 nessa temporada, mas é o único homem aí que já saltou na casa dos 6, junto com o Renaud Lavillenie, que tem 6,1. E o Fábio Gomes vai pegar um osso duro aí para poder beliscar uma medalhinha. Mas eu acho que é interessante ele começar a competir nesse nível exatamente para poder ter essa competitividade. Porque nos Jogos Olímpicos, provavelmente esses são os atletas que estarão na prova. Lembrando também que o campeão mundial polonês, a surpresa, né? Paul Jojokiewicz também está na prova. Não vem muito bem na temporada, mas é o campeão mundial. Na natação a gente fala que nessa fase, Kleberson, os atletas estão em fase final de polimento. A gente pode usar essa expressão para o atletismo também? Por exemplo, o Fábio Gomes estaria usando esse evento como fase final de polimento. A Fabiana vai estar em Eugene, nos Estados Unidos, no próximo fim de semana. O Band Esportes vai mostrar também. Quer dizer, essa também é uma fase final de polimento para o atleta? Olha, eu não diria que é a fase final de polimento já para os Jogos Olímpicos, né? E isso é competição de preparação. Isso faz parte do planejamento para saber em que estágio o atleta se encontra. O Fábio já saltou 5,60 aqui no Brasil, nos GPs que ocorreram aqui no Brasil. Por essa razão, tem saltado bem, foi convidado a participar da Diamond League. Esse foi um dos motivos, né? E evidentemente que participar da Diamond League é uma experiência que é inigualável, né? É uma chance de disputar uma final de Mundial e de Olimpíada. Os melhores atletas vão estar lá. E isso vai fazer parte da preparação, não só a preparação física, porque a ideia é que ele vá melhorando os resultados aos poucos, mas também a preparação psicológica para saber como se portar diante desses atletas e num estádio com um público tão grandioso assim, né, como o estádio de Roma, que é um estádio olímpico e muito grande, para 80 mil torcedores, 80 mil pessoas, é muita gente. No ano passado tivemos 47 mil de público nesse estádio, cabe 80 mil, né? Mas isso é uma marca histórica pro atletismo, né? 47 mil pessoas. Né? Você sabe, né, Kaká, que tem estádios no Brasil que já colocaram mais que isso, né? Ah, sim. Opa, Mangueirão principalmente. Exatamente, né? Mangueirão é recordista sul-americano. Nunca um estádio colocou mais de 60 mil pessoas, né? Apenas o Mangueirão. Aí eles estão recuperando o lançamento da Bárbara Spotakova. Ela que venceu o lançamento do Dard há poucos instantes. O que me chamou a atenção foi aquele placar escrito da Silva que aparece ali com a bandeira do Brasil. Significa que o Fábio Gomes está saltando. Fábio Gomes da Silva, exatamente. O Fábio Gomes está saltando nesse instante onde apareceu no painel que fica abaixo ali, cada um dos saltadores, né, que vai se preparando para o salto. Esse estádio foi inaugurado em 1937, mas claro que sem essas características, porque ele já foi reformado várias vezes, inclusive para os Jogos, para a Copa do Mundo de 90 na Itália.
Copa de 90, esse foi um dos estádios da Copa, né? Então é um estádio realmente muito grande, para 80 mil pessoas. E claro que não está cheio, mas o torcedor vai chegando aí. Algumas imagens são recuperadas de provas que aconteceram antes, que já começaram um pouco antes. Esse, inclusive, Kaká, é o arremesso da Valerie Villiers. Ela que arremessou a melhor marca do mundo. Hoje aí foi esse arremesso, 21 metros e 3 centímetros. Até ela ficou surpresa, hein? Eu ficaria também. Bom, nós tivemos a prova feminina dos 400 com barreira e colada essa prova, o que não é muito comum, porque os organizadores às vezes distribuem um pouco melhor a programação, nós teremos a mesma prova e é bom que sejam coladas, né, Cleberson? Porque você aproveita a pista, você não tem que ficar tirando barreira, colocando barreira, que não é muito fácil. Realmente, né? Isso é uma coisa curiosa que aconteceu a primeira vez, Kaká. Normalmente, o 400 com barreiras entra numa etapa o masculino e em outra etapa o feminino, por isso que a gente nunca viu. É a primeira vez que a gente acompanha aqui as duas na sequência, realmente não acontecia isso. Era na etapa de Roma seria uma, na etapa de Eugene outra prova, né? Uma masculina e outra feminina. E dentro dessa logística, para facilitar todo mundo, eles colocaram as duas provas coladas para que a pista não seja desmontada. É o que acontece, por exemplo, com o salto com vara. Nós temos hoje a prova masculina, final de semana a prova feminina. Exatamente. E Kaká, você sabe que essas barreiras aí, a primeira barreira está postada a 45 metros do bloco, mas as demais são todas 35 metros, uma entre as outras. A única diferenciação, os árbitros vão ter que levantar a barreira feminina que está a 76 centímetros, eles sobem ela para 91,4 centímetros e aí vira a prova masculina. E aí o start list, Kaká. Vai estar muito forte também. Félix Sanches, que vem aí, venceu o campeão mundial na última etapa que teve numa competição na África. O marrento, né? Félix tá aí Sanches. ele, ó. Sempre marrento, Félix Sanches. Esse cara é um monstro. Atleta da República Dominicana, né? Conhecido como Super-Homem. E ele que foi ouro nos Jogos de Atenas, além de ser bicampeão mundial, 42 recordes consecutivos, quer dizer, o cara não é fraco não. No PAN do Rio de Janeiro ele decepcionou, mas mantém-se aí, né? Vivo, experiente, com muitos quilômetros rodados. Vamos ver o que pode acontecer. Olha, Kaká, hoje nessa prova aí, além do Félix Sanches, que vem com 48,93 nessa temporada, ele que venceu na última etapa exatamente o David Green, que é campeão europeu e campeão mundial, por apenas 3 centésimos de segundo, né? Mas teremos aí Javier Coulson, que é o líder do ranking mundial agora com 48 segundos cravados nessa prova, e Bershall Jackson, que vinha com as 3 melhores marcas da temporada até o Javier Coulson ter ultrapassado ele e que quer recuperar isso aí. Vai ser uma prova muito difícil porque ainda está Lu Van Zyl, da República Sul-Africana, que é o atleta que foi bronze no Campeonato Mundial. Então, realmente é difícil dizer aí quem pode vencer, mas Félix Sanches, pela experiência, é um dos favoritos. Mas para mim, Javier Coulson, como líder do ranking, é o responsável pela vitória aí. Seria ele o grande favorito da prova. Muito bem, nesse instante você tem o balizamento. Nathan Houdoir, da Grã-Bretanha, raia de número 1. Félix Sanches vai correr na raia interna, raia 2. Javier Coulson, de Porto Rico, na 3. Bershall Jackson, de olho nele, hein? Americano, na 4. David Green, da Grã-Bretanha, na raia 5. O Gerro Gordon, de Trinidad e Tobago, na raia 6. Lu Van Zyl, da África do Sul, na 7. Corner Fredericks, também sul-africano, na raia 8. E na raia 9, o Reinaldo Bencome de Leon, italiano. São 9 raias, né? 9 raias. Também isso é outra novidade. Há muito tempo, aliás, acho que é a primeira vez em Diamond League que eu vejo as 9 raias com barreiras. Normalmente eles tiram uma fica sem. E aí deram uma vaga, uma raia para o italiano, o melhor italiano, ele que tem 50-18 nessa temporada, mas que tem como melhor resultado 49,94. Muito bem, praticamente tudo pronto. Vamos para o início da prova. 400 metros com barreira para homens. Uma prova também clássica do atletismo, né? Que teve Edwin Moses,
como bicampeão olímpico dessa prova. O atual recordista mundial é o Kevin Young, dos Estados Unidos, 46,78, marca conquistada em 92 nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Quer dizer, faça as contas e veja, né, há quanto tempo a gente já tem esta marca do Kevin Young. E o recorde do meeting é do Félix Sanches, 47,73, está aí o super-homem. Pouco modesto ele, né? Pouco modesto ele. E vamos lá, para a largada da prova. De olho nas raias, 2 com Félix Sanches, na 4 com Bertel Jackson, na 5 com David Green. Você de olhos bem abertos acompanhando junto com a gente a Diamond League 2012. Esta é a terceira etapa da Diamond. Vamos acompanhar aqui eles que entram na reta oposta, depois vão para a última curva, tão logo apontem na reta principal, aí a gente já tem depois do escalonamento a noção exata de quem pode ganhar a prova. Fique de olho, Bertel Jackson, raia 4, vem na frente de uma forma extraordinária para tentar vencer a prova. Bertel Jackson aperta o passo no momento da chegada. Será que vai tomar a sprintada? Tem atleta no chão, passa em primeiro, vence com 48,17. Javier Coulson. E o Félix Sanches, olha ele aí, de novo, foi pro chão, meteu a cara no chão, inacreditável. Outra vez, Félix Sanches desaponta todo mundo, mete a cara no chão e o Javier Coulson, de Porto Rico, vence a prova. Olha, eu vi o Sanches meter o joelho no Rio de Janeiro, nos Jogos Pan-Americanos, né, quando ele acertou uma das barreiras e foi pro chão também, marrento do jeito que ele é. Agora ele foi de cara no chão. Ou seja, Cleberson, super-herói, também se dá mal e outra vez se danou o Félix Sanches. Não dá pra entender o que aconteceu com ele, Kaká. Vamos rever aí a imagem. Ele já tava na corrida, de repente sentiu e caiu realmente, Kaká, foi como você disse, de cara. Javier Coulson provando que tá em grande fase, 48,14, né? E Bertel Jackson ali, ó, juntinho também, correu na casa de 48 baixo, 48,20 por aí. Félix Sanches estava ameaçando ali a vitória, ele estava buscando ali o Javier Coulson, que saiu muito forte, mas sentiu de repente, Kaká, olha só. A imagem aí vai ser muito... Na última barreira ele estava em terceiro ainda. Que coisa, hein? E você sabe que eu estava com o meu balizamento errado, né? Porque o Coulson estava na raia 4 e o Jackson estava na raia 5. Exatamente. Javier Coulson provando que está em grande fase, Kaká. Grande fase. É absurda a diferença que ele abriu nos primeiros 300 metros. Essa roupinha dele não compromete a corrida, não, Cleberson, né? Esse jeito de correr assim... Nesse caso o patrocinador é que manda, né? Mas ele é meio alegre demais. Olha o Félix Sanches, é a segunda vez que eu vejo ele se dar mal. E foi lá sendo consolado pelo Lou Van Zyl, que é outro atleta que também não foi tão bem nessa prova. Não está na hora de parar não, Cleberson, porque às vezes o atleta atinge o ápice na carreira, mas não percebe que já está na hora da aposentadoria. Eu tenho a impressão que o Félix Sanches já estava na hora mesmo de dizer adeus às pistas e ficar com todos os louros que ele conquistou até hoje, não? Kaká, isso é uma coisa complicada pro atleta. Ele já está com 35 anos, né? 35 anos, olha lá. Bertel Jackson, 48,25. E aí vem a fileira de atletas atrás correndo na casa dos 49 segundos, né? Javier Coulson realmente agora o primeiro confronto direto aí com Bertel Jackson, que ele vence e vence com soberania realmente, né? 4 pontos. O Taylor também tem 4 pontos, que venceu outra etapa da Diamond League. E o Gaimon, agora com 2 pontos, é o terceiro colocado na corrida pelo diamante. Pois é, eu peço até desculpas, porque realmente estava com o balizamento errado em mãos. Aqui houve uma mudança no balizamento daquele oficial que foi passado para esse que a gente teve. Então eles trocaram uma raia cada um, né? Então estava com o nome do Bertel Jackson, falando o tempo todo o nome dele aqui, mas quem realmente venceu foi o Coulson, o Javier Coulson de Porto Rico. Agora vai ser difícil, você falando agora há pouco, Kaká, a respeito de periodização, da maneira como os atletas estão se preparando, se eles estão em polimento, aí a gente vai ter uma análise. Hoje essa corrida serviu bastante de ponto de referência. Javier Coulson vem correndo na casa de 48 baixo, 48,0, 48,14.
E Bershall Jackson também correu já 4 vezes aí abaixo de 48,50. Será que é possível daqui a 10 semanas, não, menos de 10 semanas, 8 semanas, iniciar os Jogos Olímpicos e eles estarem nessa mesma forma física que eles estão agora? E agora, David Green, que não apareceu ali entre os primeiros, que é o britânico que vai correr em casa, será que ele não está se preparando para subir a partir de agora e chegar nos Jogos Olímpicos lá? Olha quem vencer? tá aí! Dispensa maiores apresentações, mas tá aí o maior de todos. E a camiseta, Kaká? Só para fazer uma média com os italianos, Usain Bolt de carrinho ali, dá uma volta olímpica, sendo cumprimentado por todo mundo. E ele que vem para correr a prova do 100. Ele optou pelo 100, não pelos 200 hoje, né, Cleberson? Vai correr a prova do 100 e terá ao lado alguns de seus maiores rivais aqui, o Asafa Powell, o Kim Collins e também o francês Lemaitre. Tá aí, o cara que valorizou o atletismo. Outro dia deu uma entrevista sobre o Michael Phelps e até comparei com o Bolt, porque da mesma forma com que o Phelps valorizou sob maneira a natação do ponto de vista midiático, esse cara que está dando a volta olímpica colocou o atletismo na ponta de qualquer discussão. Esse cara hoje é o Pelé do atletismo. Ele faz com que o atletismo ganhe espaço na mídia, nos jornais, nos sites, nas conversas, porque tem um carisma fenomenal, fora de série. E ele sabe capitalizar isso, quer dizer, ele chama para si todo esse carisma, não só em benefício próprio, Cleberson, isso que é o mais bacana, mas em benefício do esporte. Realmente, ele ontem na entrevista coletiva falou a respeito do 10:04 que ele correu em Ostrava e ele citou isso, exatamente esse ponto que você disse. As pessoas gostam de me ver e todo mundo espera que eu corra bem na casa dos 9,70 todo o tempo. Eu tô pronto para correr 9,70, mas ontem não aconteceu. Ostrava foi uma competição que não deu para fazer. Agora eu espero poder aqui em Roma aí, quem sabe até bater o recorde da competição. Essas são as palavras de Usain Bolt. E realmente ele vem aí como showman. Olha só, isso é uma lenda, Kaká. Virgílius Alekna, 40 anos, talvez o melhor lançador de disco de todos os tempos. Só não foi o maior lançador de disco que o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos lançou mais disco que ele, mas... Eu sou um bom lançador. Eu também sou um ótimo lançador de disco, principalmente de música ruim, música porcaria. Eu lanço pela janela. Os meus vizinhos ficam todos muito felizes. E ele ficou aí com a 3ª colocação. Agora estão recuperando a imagem, Kaká. Ele perdeu exatamente nesse lançamento para o Kovago. Mas ainda com 40 anos lançando muito bem, né? Aí Zoltan Kovago, atleta húngaro, que já estava com 64,80 como melhor lançamento. Agora vamos mostrar aí o melhor lançamento dele na prova. E o Virgílius Alekna, o lituano, mantém um recorde olímpico conquistado em Atenas em 2004, 69,89. Então o recorde permanece com ele. Está aqui o momento do lançamento. E a marca que vai sendo observada nesse instante, né? Muito próximo a 65 metros ali, se não ultrapassou o limite dos 65. É bom a partir de agora, viu, Cleberson? É uma coisa que eu tenho feito nas provas de natação que a gente transmite aqui, identificando quem está onde. Então o Brasil vai ter em lançamento de disco em Londres o Ronald Julião e Andressa Oliveira Moraes. Ronald Julião, que bateu o recorde brasileiro no Rio de Janeiro, no GP do Rio, além dos 65 metros, a primeira vez na história, né? Até então o recorde era 63 dele mesmo, né? Que repetiu algumas vezes. E Ronald Julião está em grande forma. Se Ronald chegar lançando na casa dos 65 nos Jogos Olímpicos, possivelmente belisca uma final aí. E agora eles estão recuperando aí o provável campeão da prova, que foi Gerd Kanter. Nesse momento estava com a 5ª colocação. E esse aí é o lançamento que o levou a medalha de ouro nessa etapa de Roma. A gente vai acompanhando o lançamento. Nós vamos sair para um rápido intervalo para voltar na sequência com a prova dos 800 metros para mulheres. Você vai revendo o lançamento do Kanter. A gente vai sair para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta mostrando a 3ª etapa da Diamond League, direto da Cidade Eterna. Estamos em Roma, na Itália. Voltamos já. Band Esportes, muito além do esporte. Audiência Band Esportes de volta com imagens de Roma, na Itália. Estamos mostrando para você a 3ª etapa da Diamond League.
e mostrando alguns saltos aqui, salto com VAR, hein? E a expectativa é que a TV italiana, em primeiro plano está aqui o Steve Hooker, olha só. O Mesnil vai saltar e a expectativa é que a TV italiana possa mostrar alguma imagem do Fábio Gomes. Vamos aguardar aí, né? Quem sabe o Fábio apareça aí. E a gente quer ver, na verdade, é um salto dele, né? Vamos ver se a gente consegue esperar aí. Se ele ficar entre os 3 primeiros, certamente pelo menos um salto que vai ser o salto que vai dar a medalha para ele vai ser mostrado, mas então ajustando a barra ali, né? Aí. É o ajuste da barra. E agora fica a expectativa para a prova dos 800 metros para mulheres. Nesse instante nós vamos para o balizamento. Prova dos 800 metros para mulheres. Aí outra prova bastante, um confronto muito interessante, né? Olha só, teremos Pamela Gelimo, Janette Jepkoskei. Teremos também a polêmica Caster Semenya, né? E a campeã mundial Maria Savinova da Rússia. Ela que venceu em Daegu no ano passado, numa chegada espetacular. Agora vamos ver hoje com as 4 na prova. É a primeira vez que eu vejo as 4 na prova juntas aí para uma disputa realmente muito dura. Além delas, aí teremos a Emma Jackson, que é a esperança britânica caseira para os Jogos Olímpicos, né? E a Malika Akoui do Marrocos, que também vem correndo muito bem. Bom, a Caster Semenya, não vou repetir a mesma história de sempre, né? Que a gente já contou, que ela tem realmente uma deficiência cromossomática, foi banida do esporte pela IAAF porque achavam que ela era homem, aí voltou, aí muita polêmica dos estudos científicos, tal, fizeram teste de feminilidade, DNA e tal. Em 2010, inclusive, ela estreou na Diamond League, está ela aí. Eu só não tenho informação, Cleberson, se ela está classificada para os Jogos Olímpicos de Londres, porque a África do Sul tem produzido atletas muito polêmicos, né? E é o caso, por exemplo, do Oscar Pistorius, que por outro motivo, exatamente por ter próteses nas pernas, também lutou muito contra a IAAF para garantir o seu direito de disputar. E que conseguiu, né, através de índices obtidos lá na África do Sul, a possibilidade de disputar os Jogos Olímpicos de Londres. Caster Semenya, eu já não sei, não tenho essa informação se ela estará ou não nos Jogos Olímpicos. Vamos para o início da prova, está aí ela, ó, raia de número 5, pelo menos no início. Realmente, Cacá, ela competiu ano passado no Campeonato Mundial, né? E certamente estará nos Jogos Olímpicos aí em Londres. Muito bem, nesse instante as atletas estão sendo posicionadas. Veja que na raia de número 9 aqui você tem 2 atletas posicionadas. E esse balizamento é escalonado, né? Prova de 800 você larga, depois pode bagunçar tudo que não tem problema, né, Kleber? Após a primeira curva, né, que são os primeiros 100 metros de prova, vai ter uma linha